Correção de 5 exercícios sobre razões trigonométricas. Uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Qual é a distância do pé da escada à parede? Bom, então nós vamos fazer um desenho aqui para auxiliar. Essa daqui é a escada. Ela tem 6 metros. Está apoiada em uma parede. A altura atingida pelo ponto da escada é esse tamanho aqui, ó. A distância do pé da escada até a parede é esse outro tamanho. Então, eu vou chamar de Y. Então, o que eu quero saber aqui é X e Y. Um outro dado aqui do enunciado é que a escada forma com o solo um ângulo de 60 graus. Aqui, ó. Tá? Bom, tem um detalhe bem importante quando nós temos ângulos de 60 graus. Como trata-se de um triângulo retângulo, um ângulo sempre mede 90. A soma dos outros dois tem que dar 90. Então, se esse mede 60, esse daqui mede 30, obrigatoriamente, tá? Tem uma regra que diz o seguinte, o cateto oposto ao ângulo de 30 mede sempre a metade da hipotenusa. Por quê, gente? Porque aqui, ó, se eu for fazer 30 graus em relação ao o y é o cateto oposto. E o 6 aqui é a hipotenusa. Então, nós temos aqui que a razão trigonométrica correspondente seria seno de 30. Que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é meio, que são aqueles valores da tabelinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que a gente precisa saber de cor. Cateto oposto, então, seria o y, e a hipotenusa, 6. Multiplicando em cruz, 2y é igual a 6, e y é igual a 6 dividido por 2, então, y é igual a 3. Ou seja, eu não preciso fazer toda essa conta. Toda vez que eu me deparar com um ângulo de 30, o cateto oposto a ele é a metade da hipotenusa, tá? Então, aqui eu já sabia que o y media 3. Se eu sei que o y mede 3 e a hipotenusa mede 6, aí eu conheço dois lados, então eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar o x. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse aqui foi a letra A, aqui é a letra B, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, A, B. A hipotenusa é 6, um dos catetos é 3, o outro é o que eu quero saber, que é o x. 36 é igual a 9, mais x ao quadrado. Passa o 9 subtraindo. 36 menos 9, 27. Pega esse quadrado, passa como raiz. Aí, raiz de 27 não tem exata, mas dá pra gente simplificar. 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Toda vez que aparecem 2 aqui, ó, então, eu vou fazer desse jeito. Eu vou trocar aqui a raiz de 27 por 3 vezes 3 ao quadrado. E o número que estiver elevado ao quadrado sai da raiz. Então, vai ficar 3 raiz de 3. É isso. Um objeto percorre 8 metros ao ser solto sobre um plano inclinado, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine a altura em relação ao solo da qual o objeto foi solto. Então, nesse caso, um objeto foi solto aqui, ó, sobre um plano inclinado. Ele percorre 8 metros nesse plano inclinado. Ele forma um ângulo de 60 graus com o solo. Então, aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Aí, a pergunta é, determine a altura em relação ao solo da qual o objeto foi solto. Então, esse tamanho aqui, ó. Esse é o x da nossa questão, tá? Bom, nós temos aqui um ângulo de 90, esse mede 60, então, o complementar dele é 30. Se aqui a hipotenusa mede 8, o oposto a 30 mede 4. Eu posso utilizar, então, aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 64 é igual a 16 mais x ao quadrado. 64 menos 16 é igual a x ao quadrado. Aqui vai dar 48. Pega esse quadrado, passa como raiz. Aí, 48 não tem raiz exata, mas dá para simplificar. Então, vamos ver por quanto. Por 2 vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, aqui nós temos que o 2 se repetiu duas vezes, ó, aconteceu duas vezes, então vai ficar assim. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. X é igual. 2 ao quadrado, então esse 2 sai. Esse 2 também. X é igual a 4 raiz de 3. Agora, reparem o seguinte, lá no outro exercício, nós tínhamos, só pra gente recordar, no exercício anterior, a gente tinha essa situação aqui, ó. 6 metros, 30 graus, 60 graus, 90 graus. 6 metros, 30 graus, oposto a ele, 3. E esse daqui, o oposto ao 60, deu 3 raiz de 3. Agora, olha esse daqui, ó. Aqui, 8 na hipotenusa, oposto ao 30, metade da hipotenusa, que é 4, e oposto ao 60, 4 raiz de 3. Então, em relação ao ângulo de 60, também é uma constante. Eu não precisaria ter feito as contas. Oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Agora, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque e se o aluno, na hora de resolver, não lembrar desse detalhe? Tá? Então, digamos que a pessoa não lembrou que aqui era metade do 8. Então, aqui seria o 4. E aí, ela só tem esse lado aqui, o 8, que é a hipotenusa, e ela quer saber o x, tá? Então, se isso acontecer, aí ela pode usar, por exemplo, seno de 60, porque aqui o cateto tá oposto aos 60 graus. Então, é um outro jeito de resolver, se eu não soubesse que aqui era 4, tá? Então, vai ficar assim, ó. Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí, vai lá na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é o x da minha questão e a hipotenusa é 8. Multiplicando em cruz, 2x é igual a 8 raiz de 3. X é igual a 8 raiz de 3 dividido por 2. Então, x é igual a 4 raiz de 3. Então, esse aqui é outro jeito de resolver o mesmo exercício. É isso, vamos para o próximo. Obtenha o perímetro de um retângulo, sabendo que uma diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros e forma um ângulo de 30 graus com um dos lados do retângulo. Então, nós temos um retângulo. A característica do retângulo é ter lados paralelos iguais, né? 2 a 2. Aí, eu tenho aqui a diagonal. Ele tá dizendo que a diagonal mede 5 raiz de 3. E que essa diagonal forma com um dos lados do retângulo 30 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó. 30 graus. Como é um retângulo, aqui é 90. Então, nesse daqui, tem que ser o complementar de 30, que é o 60. Bom, então, a gente tem um caso de 30 e 60, como a gente viu nos exercícios anteriores. O oposto ao 30 é a metade da hipotenusa. Então, 5 raiz de 3 sobre 2. E o oposto a 60 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Então, é 5 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3. Então, aqui vai dar 5 vezes 3, 15, 15 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, raiz de 9 é igual a 3. Então, 3 vezes 5, 15. 15 meios. Ele quer saber o perímetro. O perímetro é a soma dos 4 lados. Então, nós temos 2 lados de 5 raiz de 3 sobre 2, mais 2 lados de 15 sobre 2. 2 lados desse e 2 lados desse. Então, o perímetro é igual. Como eu tenho aqui, ó, multiplica por 2, divide por 2, multiplica por 2, divide por 2, não precisa nem fazer a conta, né? 5 raiz de 3 mais 15. Uma coisa que pode acontecer é, quando você terminar essa conta, não aparecer essa resposta. Por quê? Porque 15 também pode ser escrito como 5 vezes 3. E aí, nesse caso, dá para colocar o 5 em evidência.
tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, só que tá escrito de uma forma diferente. Você tá fazendo exercício, ele é de múltipla escolha, você chegou aqui, ó, e aí você não lembra como coloca em evidência, né? Não tem problema, é só fazer a distributiva, ó, 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, 5 vezes 3, 15. E aí você volta, tá? Então, você só confere com as respostas. É isso, vamos para o próximo. Determine o perímetro do paralelogramo ABCD. Bom, nós temos aqui, para saber o perímetro, eu preciso saber o que falta aqui, né, para esse comprimento. Então, o lado maior aqui do paralelogramo é x mais 15. E preciso saber também a medida aqui, ó, desses outros dois lados, do AD e BC, que eu chamei aqui de y, tá? Bom, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60 e eu quero a hipotenusa. Então, eu vou trabalhar aqui o ângulo de 60, o cateto oposto a ele, para descobrir o y primeiro, tá? Depois eu vou fazer parecido para descobrir o x, ou então, sabendo o y, eu sei que o x é a metade do y, né? Porque aqui eu tenho um ângulo de 30, e oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, eu descobrindo o y, eu já descubro o x. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo de 60 graus, o cateto oposto é o 4, a hipotenusa é o y. Cateto oposto e hipotenusa, então, eu vou usar o seno. Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Olhando lá na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cateto oposto, então, é o 4. E a hipotenusa é o y. Multiplicando em cruz, raiz de 3 vezes y é igual a 8. Y é igual a 8 dividido pela raiz de 3. A raiz de 3, ela não deve ficar na parte de baixo, então eu vou racionalizar. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. Esse é o y, tá? O x é a metade do y. Então, eu preciso pegar 8 raiz de 3 sobre 3 e dividir por 2. 8 raiz de 3 sobre 3 e dividir por 2. Toda vez que uma divisão envolve fração, eu copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, aqui dá para simplificar 8 por 2, vai dar 4. 4 raiz de 3 sobre 3. Bom, sabendo então isso, o que eu quero saber aqui é o perímetro, que são 2y, mais 2 vezes x mais 15. Então, o perímetro é igual a 8 raiz de 3 sobre 3, ó, 2 vezes o y, mais 2 vezes 4 raiz de 3 sobre 3 mais 15. Perímetro é igual. Aqui vai dar 16 raiz de 3 sobre 3. Aqui eu vou fazer distributiva, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. E aqui 30. Como esses dois aqui têm o mesmo denominador, eu posso fazer a soma. 16 mais 8, 24 raiz de 3 sobre 3. E dá para simplificar, 24 por 3 dá 8, então dá 8 raiz de 3 mais 30. 24 por 3 dá 8. Bom, 8 é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 30, fatorando 30. Dois vezes 3 vezes 5. Então, eu tô analisando aqui se eu consigo colocar alguma coisa em evidência. Não sei se compensaria muito, mas daria sim, para colocar o 2. Então, ficaria 2 vezes 4 raiz de 3. 2 vezes 4 raiz de 3, que dá 8 raiz de 3. Mais 15, que é 2 vezes 15 dá 30. Então, dá para colocar em evidência também. Acho que não vale muito a pena, não. Melhor parar aqui. Eu pararia aqui um ponto antes. Pararia aqui, ó. Então, esse é o perímetro, tá? Como é centímetro, então aqui é centímetro também. Com base na figura, determine a medida CD, a medida BAC e a tangente de BDA. Bom, nesse triângulo aqui, a gente tem um detalhe importante, tá? Aqui no triângulo roxo, a hipotenusa mede 8 e um cateto mede 4.
Como esse cateto é a metade da hipotenusa, então eu sei que aqui mede 30. Então, aqui tem que ser 60. Se aqui mede 30, aqui mede 60, esse cateto é a metade do 8 e esse é 4 raiz de 3, que é a metade do 8 vezes a raiz de 3, tá? Esses são detalhes, então, que a gente já descobre só de analisar o desenho. Aqui, eu tenho um ângulo de 90. Se esse daqui mede 30, então aqui mede 60. Aqui mede 90, então esse daqui, o ângulo D, mede 30 também, tá? Bom, aí agora tem um outro detalhe, né? Se esse ângulo mede 30 e o cateto oposto a ele mede 4 raiz de 3, a hipotenusa mede o dobro. Então, aqui mede 8 raiz de 3. E esse daqui, ele mede a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então, 8 raiz de 3, a metade, dividido por 2, vezes raiz de 3. Vai dar 4 vezes 3, que é 12. Então, de C até D, mede 12. Agora, vamos ver quais eram as perguntas. Letra A. Letra A é justamente medida CD. Então, letra A, que é o resultado dessa conta aqui. Letra B. A medida do ângulo BAC. BAC, 30 graus. E letra C, a tangente do ângulo BDA. BDA, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Lá na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. É isso, último exercício.